Camaradas, boa noite. Sou o Vina Guerreiro, essa nada mais que cigarro. Fomos hoje na reunião plenária da diversidade, PDT Diversidade, certo? Agora eu aprendi a sigla, é LGBTI, I é o intersexual, antigamente considerado na ciência, né, chamado assim, hermafrodita, né? Aquela pessoa que ela tem dois sexos, mas o intersexual vai um pouco além disso também, tem umas outras questões, a gente vai aprendendo no caminho, né? Muito louco, bem legal. Amanhã, inclusive, esses camaradas, a gente vai também, vai ajudar. Amanhã a gente vai fazer, então, de manhã, feira de Heliópolis, para recepção do Ciro em Heliópolis no dia 19, né? Para conversar com a população de lá sobre reforma da Previdência, que é curioso, inclusive, que a militância até do PDT, assim, tem uma coisa, né? Tem uns caras, acho que por falta de malícia política mesmo, né? Ou falta de noção, não sei. Os caras falam assim, pô, temos que levar o máximo de gente possível dos nossos, né? Quando eu falo assim, poxa, o espaço lá é da comunidade, é de uma favela, né? E a gente já ouve o Ciro todo dia no YouTube, né, nas matérias que falam sobre ele, nos artigos dos camaradas que escrevem, nas notícias aí da televisão, da rádio, enfim, e nas entrevistas, nas palestras, assim, a gente tem um arsenal, né? E as pessoas, e eu acho que quem tem que ouvir são as pessoas que não conhecem o Ciro, ou que tem uma ideia dele, mas que nunca o ouviram falar. Então, para mim, quem tem que estar lá dentro daquela igreja são os evangélicos, inclusive quem vai recepcionar o Ciro vai ser uma igreja de um pastor chamado José Reis, que está vindo para o PDT, até onde eu estou sabendo. São as pessoas daquela comunidade, né? A gente tem que popularizar o Ciro Gomes, né? Chega de gueto, chega de seita, chega de reserva de mercado do teu candidato preferido, certo? Vamos crescer para a luta, senão é melhor largar o osso, viu, gente? Porque senão, tá? Então amanhã vai ter essa organização aí de panfletagem e depois tem a parada do orgulho LGBTI, que é a maior do planeta. E lá vai ser muito louco, porque enquanto, né, a gente falou disso muito hoje, enquanto o pessoal do PT, do PSOL, de outros partidos aí cuidam da questão dessa identidade, né, dessa questão identitária, cuida de uma maneira focalizando a questão do indivíduo e não do coletivo. E olha que se falam esquerda, hein? Quando eles focam questões desconjuntantes, né? Como se fala, a atomização da pessoa, né, do indivíduo e tal. Quando você caminha para isso, você não consegue conjuntar, né? E você não consegue também sair da bolha, furar a tal da bolha, né? E aí fica aquele clima de lacração, coisa chata, né? Que eu já falei para vocês, que um rapaz me ensinou sobre isso. E o pessoal do PDT já falou, não, hoje estava lá Amanda Anderson, que é presidente nacional, presidente estadual e vice da diversidade de Sergipe, o presidente estadual Felipe de São Paulo, o Ítalo, que é o presidente municipal, e algumas outras pessoas lá. E nós que não somos da diversidade, mas estamos ali super solidários, querendo fazer que aquele movimento cresça também, porque a gente vê a potencialidade dos caras. Eles querem ir lá agora com a barraca do PDT Diversidade, levar a bandeira do trabalhismo, do Brizola, do Getúlio, toda a nossa história brasileira, falando para aquela comunidade lá, LGBTI, sobre reforma da Previdência, sobre uma série de coisas que mexem na vida de qualquer ser humano, então mexe com a vida deles também. Porque conversando que a gente vai entendendo, né, como que funcionam os movimentos identitários, e cada um funciona de um jeito. E é muito louco, porque o próprio presidente estadual falou, pô, mas tem LGBTI aí, membro, né, de outros lugares, que fala que, por exemplo, a pauta do busão, do valor do busão não afeta a vida dele. Mas como não afeta? Afeta, é um ser humano, logo afeta, né? O cara morar no fundão. Aí tem todas umas questões, assim. Então é muito louco a forma de abordagem desses camaradas. Isso me dá bastante felicidade, sabe? E uma pena que sejam, de certa forma, sabotados, não nesse partido, mas em qualquer partido, né? Não só esses, como as outras identidades também. Tá? Então, é muito bom quando a gente faz essa discussão ampliando os horizontes e não diminuindo, resumindo,
provocando diversionismo, esse tipo de coisa, né? E olha, contamos com a presença de vocês lá, e eu quero falar um negócio aqui para vocês agora. O Bolsonaro agora acabou de fez uma fala lá em que ele disse que ele não quer ser a rainha da Inglaterra, né? Querem me deixar de rainha da Inglaterra, tá ok? E não. Fizeram um projeto de lei, estão apresentando um projeto de lei, está tramitando, em que os deputados vão indicar agora, né, os agentes reguladores, né, Anvisa, né, nossa, cara, agora sumiu, né, todos os nomes das reguladoras, Anatel, sumiu o nome, essa que é a merda. Talvez, porra, se eu tivesse tempo de fazer uma edição aqui, não soltasse esse vídeo tão logo acabasse, eu botava aqui os nomes pipocando aí e tal. Mas, pô, eu tô tão cansado, mas tudo bem. Então, assim, ele tá chateado, porque ele falou, pô, eles vão indicar esses caras, eu só vou fazer o quê? Assinar embaixo? Eu não sou a rainha da Inglaterra. É muito louco que a galera que anda com o Bolsonaro acha que o parlamentarismo é o ideal pro país, né? Bolsonaro, é mais ou menos isso mesmo, né? A rainha da Inglaterra, ela não é chefe de governo, né? Ela é chefe de Estado. Você é chefe de Estado de governo. Mas a sua base de apoio que é o parlamentarismo, e você não é mais deputado, então provavelmente você não entraria para ser primeiro-ministro, né? Então é questão também de se alinhar aí com a tua turma, né? E ele não quer ser a rainha. Não dá pra você ser rainha, porque você não é a figura solar do povo inglês, né? Aquela velha lá que não morre nunca, né? E quando morrer já vai tarde, viu? Sinceramente, eu não sei, eu não sou lá muito apegado a questões monarquistas, eu respeito. Mas assim, porra, também tanto faz, tá ligado? Nasceu o neto novo dela, bela bosta, tô cagando, cara. Tá cheio de criança aqui perto de mim que tá nascendo, e tá cheio de criança aqui perto da gente que tá morrendo, e eu desculpa, a família real, tanto faz, eu nem quero falar disso, né? Até porque eu perdi um minuto falando disso, eu não quero, porque eu também tô cansado, assim, eu tô nesse nível, e você também, é isso aí, camarada, me deixa em paz, eu tô tentando aqui, tá? E assim, é muito louco, porque o Bolsonaro, ele tem essa relação de amor e ódio aí com a Câmara, né? E ao mesmo tempo ele vai preparando uma situação meio, né, ele marcha com alguns militares, né, vai marchando lá, aquele jeito, aí ele puxa o João Dória para fazer umas flexões de braço, aí o João Dória faz flexão, o Bolsonaro ele só baixa assim, né, aquilo não é uma flexão, né, aquilo é um negócio, sei lá que porra que é aquilo que ele faz lá com esse presidente, ele seria muito engraçado se ele não fosse trágico, né. Mandou embora lá o Santos Cruz, mandou embora o outro general lá dos Correios, porque o cara era contrário à privatização dos Correios, né? Aí é muito louco o Bolsonaro nessa questão ainda da rainha da Inglaterra, que ele fala lá, ele diz assim, pô, então vamos privatizar, olha que louco, né, a associação que ele faz, vão privatizar o meu direito, né, que é de ser o presidente, para colocar na mão de outra pessoa, que são os deputados no caso, né? E assim, eu nem sei se eu sou a favor ou contra isso, eu não vi a matéria, sinceramente. Mas para mim, todo aprofundamento democrático deveria ser levado diretamente à população. Tá? Alguns cargos não, porque alguns cargos são de importância da caneta, né? Da pessoa ir lá e atribuir convencimento de pares, o caramba. Agora, a parte que você fala, pô, tem que ser o mais democrático possível, né? Tanto não pode fazer o que o Lula fez de empoderar a MP, Polícia Federal, no sentido de falar assim, faz uma lista aí de vocês e a gente aceita quem vocês indicarem, vocês, corporação. Por quê? Porque isso, ele vai gerar, a corporocracia, né, de certa forma, ela vai gerar um fenômeno até protofascista, cara. Curiosamente, você vai ver aí o que está acontecendo agora entre Deltan Dallagnol, essa promiscuidade jurídica, Deltan Dallagnol, Moro, Deltan Dallagnol, Polícia Federal, Moro, Polícia Federal, os novos juízes da Lava Jato que vêm lá, copiam, dá a copy left, dá a copy Ctrl-C, Ctrl-V do processo que prende o Lula do negócio do apartamento, do triplex. É praticamente o mesmo processo, né, só mudando algumas coisinhas do sítio de Atibaia, só que
alguns erros crassos ali que nem vem ao caso do sítio de Atibaia, por ter sido copiado grosseiramente pela Gabriela Hart, né? Quer dizer, pô, você vai vendo, é uma putaria, certo? É aquilo que o Ciro fala lá, que essas pessoas precisam voltar para as caixinhas delas, né? Elas têm que ter limite, é isso que ele quer dizer. Não está querendo dizer que é um bibelô ou que é um Pokémon que você tem que botar na caixa, não. É que assim, volta, você tem limite. Limite de atribuição, né? Limite dado, né? Então o Bolsonaro ele não quer privatizar isso, mas ele está privatizar o seu direito, ele acha que é o direito dele, não constitucional, né? Mas aí o resto ele quer privatizar, né? Inclusive os Correios. Aí ele brigou, aí ele mandou um outro general embora falando que o cara... Aliás, não, ele manda o Joaquim Levy falando que o Joaquim Levy é petista. E onde que o Joaquim Levy é petista? Na verdade é que quando o PT, né, chama o Joaquim Levy para ser o Joaquim Levy do governo Dilma, por exemplo, o PT é que já não é mais o PT, ou que talvez nunca tenha sido, não é verdade? E você vai ver que esse tipo de gente, esses caras, governo sim, governo não, governo sim e outro também, eles são sempre os mesmos caras. Não adianta você eleger um cara aqui para ser o frente, né? Porque no bastidor a política econômica é radicalmente, agressivamente a mesma. Né? E não radicalmente de que legal, radical, não. Radicalmente pelo seguinte, vai à raiz. A raiz é a mesma. Né? É o governo neoliberal. É um governo neoliberal com muita dificuldade, que um governo qualquer tem muita dificuldade. Claro, você vê o Haddad, o que ele sugere como o cara que seria o presidente o ministro da Fazenda dele, se ele tivesse sido alçado presidente da República. Não é Marcos Nobre? Não é isso? Marcos Nobre é aquele da... Opa! Não é Marcos Nobre, não. Marcos Nobre é um puta de um camarada. Do qual eu discordo em diversas coisas, mas é um cara bom. É o Marcos Lisboa. O cara do INSPER lá, que era o patrão do Haddad, porque o Haddad, apesar de dar aula na USP, e fazendo isso ele não pode dar aula em faculdade privada. Ele dava algumas aulas lá no INSPER, né? Ele pegava umas cátedras lá, uma aula aqui e tal, entendeu? Ganhava ali por fora alguma coisa, não sei, né? Porque até onde eu sei, um professor de universidade pública não pode dar aula em universidade privada. Não sei se é verdade, tá? Se é um fato. Falar nisso também... Eu vou aprofundar em outro vídeo, mas o Ciro vai ser não é o relator, ele vai fazer a sustentação de um processo que o PDT entrou no Supremo, e o Supremo e ele vai fazer a sustentação no Supremo do contingenciamento, contrário ao contingenciamento do orçamento da educação em Bolsonaro, né, que está vigindo aí que ele vai lá tentar derrubar o contingenciamento, né, essa quebra do orçamento, e vai ser muito interessante. Primeira mão aqui para vocês, nenhum canal deu essa informação, quem está dando aqui sou eu, e vai ser muito louco quando ele fizer isso. Temos uma puta de uma oportunidade. O Ciro, se fizer do jeito certo, vai ser muito louco, se a gente conseguir jogar luz sobre isso. Então agora é melhor que todos os canais façam cobertura, vá pesquisar, vai perguntar, liga para o assessor do Ciro, liga para o seu representante do PDT aí na tua cidade, vá atrás desse tipo de informação, né? O Bolsonaro agora também acabou com a cátedra não, ele acabou com mais algumas linhas de pesquisa, acho que na CAPES agora, né? E é muito louco, porque todos esses caras que já foram formados pelo Brasil, né, graduação e determinadas pós-graduações, né, a especialização, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado também, todas essas, as pessoas que vão terminar e estão ali pegando pela CAPES alguma coisa, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão acabar indo embora do país, né? Porque já que aqui está sendo encerrado, outro país vai dar uma linha de pesquisa em euro, em dólar, você entende? A pessoa vai, cara. Ela vai embora e com muita dificuldade, é muito difícil que ela volte para o país dela. Por quê? Porque ela foi reconhecida em outro país. Um país que esteja melhor economicamente, um país que esteja melhor nas questões de cultura. Não sei se está muito melhor que aqui. O mundo todo está numa situação de muito ódio, né? Ódio contra as diferenças, contra tudo isso. A gente está vendo aquela coisa que eu falo sempre, né? A gente está repetindo o século passado, estamos caminhando diretamente para um setor, para uma quadra histórica fascista, né? Hoje é uma quadra histórica proto-fascista, né? Mas mais 20 aninhos aí, cara, ou até 10, dependendo de como for. Em alguns países a coisa é mais rápida, em alguns países a coisa é mais lenta,
a gente vai ver esse tipo de fenômeno acontecer, né? Por isso que eu falo que não é agora que o Bolsonaro vai dar um golpe, não sei nem se é o Bolsonaro que vai dar um golpe, espero que ninguém dê golpes, né, mais no Brasil, embora a gente viva numa situação advinda de um golpe, né? Mas que esses golpes não se aprofundem, não extrapolem os âmbitos republicanos, né? Que eles não irrompam, que eles não possam irromper uma situação de ruptura institucional, né? Mas também, se acontecer algo nesse sentido, a gente vai ter que se defender, como seres humanos, como brasileiros, e vamos fazer o que tem que fazer, né? Nós vamos se proteger aí, não dá para deixar com que um grupo de malucos entre dá um pé na tua porta e te leve embora e você nunca mais apareça. Tem que ser uma coisa mais reativa da nossa parte também, né? Chega de ser esquerda bundona, palmolenga, né? Tá na hora da gente começar a pensar em treinar, estudar algumas táticas, aprender a escrever criptografadamente, né, entender simbologia nacional. Está na hora da gente saber adaptar discurso para conversar com a população. Está na hora da gente sair do nosso guetozinho de internet, do nosso guetozinho da tua identidade essa ou aquela, da tua bolhazinha social. Está na hora de você começar a trocar com as outras pessoas e falar que o que está vindo para cima da gente é pesado. Pode ser pesado e violento, mas já é pesado, né? Então, que não seja violento, a gente já tem que continuar um processo de convencimento, elucidação das coisas para as pessoas, percebe? O Bolsonaro está acabando com tudo nesse sentido. Assim, ele cortou o orçamento da Marinha, né, faz algumas semanas, contingenciamento agora da educação, né, liberação de armas, 4 armas por indivíduo. O que ele quer com isso? Ele está, aos poucos, formando uma milícia, não milícia como no sentido da milícia fluminense, carioca, né, não é esse tipo de milícia tosca, não, mas uma milícia popular, entende? E 4 armas, cara, uma para cada membro da família, essa é a ideia? Ou é para você dar para alguém que não tem a arma, né? E o que você vai fazer com essa arma? Vai policiar o teu bairro? Vai implementar a lei do silêncio? Vai implementar policiamento da forma cultural de uma pessoa, da forma de vida dela, da expulsão dessas pessoas, né? E mesmo que isso fosse um objeto organizado, porque do proto-fascismo para o fascismo a questão é a organização popular, e tem também no fascismo, isso é o que configura também o fascismo, né? Muito principalmente a partir das classes médias, olha que louco, né? Você tem as pessoas que não são apegadas à questão de organização, mesmo na direita, e que vão usar armamento simplesmente para trocar chumbo aí com quem tiver um problema aí na padaria, no trânsito, né, enfim, com qualquer coisa. De qualquer maneira, tudo que está acontecendo nesse país é tanta coisa para falar num espaço tão curto de tempo, que são tantos avanços que a gente não sabe o que fazer, né? A gente vê a questão... A gente vê a situação se dando de uma maneira muito... É muito precário, né, o que está acontecendo. É muito triste, né? E a gente precisa reagir de alguma maneira a isso, né? Bom, gente, eu vou encerrando aqui, mas eu quis falar assim que esse governo, na verdade esse desgoverno continua, né? E eu queria mostrar as últimas novidades desse desgoverno, e muitas mais virão, né? Muitas mais virão, né? E as pessoas estão preocupadas, ao invés de entenderem, né, que tanto faz de onde veio o vazamento, ali está dado alguma situação, e tanto faz se o cara dá ou não dá tal informação, tem muito mais coisa acontecendo, né? A guerra na Câmara ainda continua, né, as batalhas diárias lá, e não é pelo bem do povo não, é pela questão de quem na direita vai figurar como o mais reluzente, né? Ao mesmo tempo, popularmente, a gente está vendo tantas discussões, a gente parou de discutir um monte de coisa para falar de governo Bolsonaro, para falar de Moro e Dallagnol, né, e Vaza Jato, essas paradas todas aí. Enquanto isso, a esquerdalha maluca, insana, fica vendendo clickbaits aí na internet, colocando anúncios absurdos que não configuram realidades. Na direita, algo muito semelhante também. E a gente vê, pouco a pouco, a sanidade popular sair das mãos dos populares, né, sendo instrumentalizada na mão de poucos espertos, né, que estão visando aí benefícios muito próprios, muito particulares, né, sejam históricos ou materiais, né.
É isso. Então tá bom? Então legal. Então tchau. Um abraço aí do abacate cansado, né? Então tá.